Quero fazer uma breve exposição falando sobre como a palavra de Deus traz para nós uma perspectiva de tentar entender as histórias que são contadas em diversas ocasiões a partir de uma linha contínua de entendimento. Às vezes nós pegamos mesmo um capítulo, mesmo uma unidade primária ali de divisão na Escritura, e a gente lê as histórias separadamente. Isso vai fazendo com que a gente busque na Escritura uma objetividade para a situação que nós estamos vivendo e perdemos a compreensão do todo, perdemos a compreensão daquilo que Deus está mostrando para nós como um caminho a ser seguido. Se Deus quisesse resolver os nossos problemas, Ele nos levava logo para o céu, matava todos nós, estava o problema todo mundo resolvido. Eu já pensei lá na nossa comunidade em orar para alguns morrerem, porque resolvia o problema das pessoas e também ao mesmo tempo talvez gerasse temor no coração de outros. Mas parece que esse não é o jeito que Deus quer trabalhar, né? Deus tem esse prazer mórbido de nos fazer viver como família e trabalhando um no coração do outro, tentando despertar uns aos outros para a maturidade, tentando entender que da mesma maneira que você não consegue lidar dentro da sua casa, nos relacionamentos, com seus filhos, com seus pais, com todos aqueles que Deus vai trazendo à família, da mesma forma na vida da igreja nós não estamos preocupados em resolver problemas. Nós estamos preocupados em manter uma unidade que vai trazer uma consciência e vai fazer com que no final todo filho seja da mesma natureza que o pai no seu entendimento. E aí tudo ficando resolvido, essas pessoas amadurecendo, a gente passa a tirar um pouco das pessoas que Deus tem trazido ao nosso convívio, da salinha das crianças e passamos ela para o culto. A salinha das crianças, irmãos, é uma das coisas mais importantes em uma comunidade, né? E é difícil a gente pensar nisso, porque nós não tivemos isso durante muito tempo, e ainda temos uma luta na nossa comunidade com o trabalho com crianças, mas hoje nós estamos vivendo uma inversão de papéis. Tem muita gente que, por conta da sua infantilização de entendimento, deveria, na verdade, ir para a salinha das crianças, mesmo tendo mais de 30, 40 anos. É gente que quer ser agradado, é gente que quer o lúdico, é gente que quer uma experiência gostosa, quer o colchonete para dormir, sabe? Quer o brinquedo, quer as cores, as luzes, os papéis. E nós estamos sendo chamados para mais do que isso. Nós estamos sendo chamados para, então, vir a esse culto principal, percorrer esse caminho de maturidade, onde a gente vai entender que as crianças são uma parte da vida comunitária, que vai trazer aquelas pessoas, né, que estão ali ao entendimento que nós dizemos que alcançamos, né? O entendimento de pessoas adultas, maduras e tudo mais. Mas mais do que isso, mesmo dentro do ambiente do culto, mesmo dentro do ambiente da igreja madura, a gente acaba cometendo erros por conta de não entender como que Deus está alcançando de maneira uniforme todos aqueles que Ele tem colocado no nosso caminho. E querendo resolver problemas, a gente foca demais em um determinado público, e isso pode gerar um problema muito grande na vida comunitária. No passado trabalhamos, até mesmo como ministério, né, tentando focar em tribos urbanas, em tentar focar um pouco em grupos específicos de uma subcultura, dentro dessa cultura maior que vivemos no Brasil. E a experiência trouxe para nós uma certa maturidade. A gente entendeu que a igreja tinha que ser mais plural, que a igreja precisava alcançar mais famílias, ela precisava chamar a atenção de cada um, a sua parcela de responsabilidade para com o todo. E não tentando resolver apenas um problema local, apenas o problema daquilo que pode vir a resolver a minha angústia, que vai vir tratar a minha crise. Muito pelo contrário, né? A gente, como foi até falado aqui anteriormente, a gente torna-se capaz de suportar a crise sem problema algum, desde que haja um pleno entendimento de que o outro agora fazendo parte da minha família, essa relação não pode se romper. E é isso que a gente vive dentro de casa. Você, para viabilizar aquilo que Deus quer fazer na vida do seu filho, você faz sacrifícios. E quantos sacrifícios você estaria disposto a fazer para salvar o seu filho, para salvar a sua esposa? Quanto você gostaria de pagar em dinheiro para que isso se tornasse um milagre palpável, né? E tudo fica barato quando você olha por essa ótica, né? Porque você fala, poxa, tudo que eu consegui ganhar de dinheiro na minha vida toda é barato, se eu conseguir isso de maneira real. Então, nós não estamos aqui para resolver as nossas crises, nós estamos aqui para trabalhar por um processo. Pensando então na vida da igreja agora, daqueles que são maduros,
Cristo vai trabalhando pessoas com um propósito de gerar uma diversidade na vida comunitária, que vai trazer maturidade de percepção, ou seja, quem o Evangelho está alcançando. E nós estamos vivendo uma época, né, gente, delicada, que às vezes na obsessão do resultado, a gente não está alcançando de maneira uniforme todos aqueles que Deus tem colocado no nosso caminho. A gente se tornou obcecado pelo resultado numérico, pelo resultado que junta pessoas, e isso pode ser um tiro no pé. Eu não estou dizendo que é, porque todo organismo saudável, segundo a medida que está lá no seu DNA, ele vai crescer. Mas a gente não diz, né, cresce corpo para que ele cresça. Você simplesmente tem que cuidar da saúde e o resto naturalmente vai acontecer. Nós não precisamos ficar injetando anabolizantes no nosso corpo para tentar alcançar uma estatura segundo aquilo que é o nosso desejo. Aliás, isso é até pecado, né, irmãos? Você está estimulando de maneira artificial o seu corpo a ser uma coisa que, segundo a sua natureza, ele não é. Temos que, então, vigiar nisso daí. E digo isso, irmãos, porque nessa obsessão de tentar produzir fruto, às vezes nós estamos confundindo o que é que Jesus falou a respeito do fruto. Nós não estamos aqui trabalhando para alcançar qualquer fruto. Nós estamos trabalhando para alcançar um fruto que permaneça. Porque joio também é fruto. O joio é um fruto. O joio é uma planta que se desenvolveu perfeitamente, que ela tem a sua utilidade, embora não são muitas, né? Mas Deus colocou ela lá para alimentar uns certos ratos ali, que também é outra praga, né? Ela existe com um propósito. E o joio se tornou uma praga, por quê? Porque ele é o fruto, não apenas que atrapalha a colheita do trigo, na perspectiva de que confunde quem está colhendo. É pior do que isso. A semente do joio, quando é colhida junto com o trigo, no processamento ela vai contaminar o trigo. Então não é só uma questão de separação, é uma questão de contaminação mesmo. Então o fruto errado, o fruto que não permanece, o fruto que não é segundo aquilo que fomos chamados por Deus para viver, para experimentar, vai acabar contaminando todo o resultado. Então nós não estamos buscando um resultado que seja diferente, nós não queremos um que seja diferente daquilo que é esse fruto que permaneça. Nós não queremos a obsessão por um número, se isso não for segundo aquilo que é lícito na palavra de Deus, né? E da mesma maneira, a gente vê que no nosso corpo também há essa natureza da multiplicação, do crescimento, da busca por um resultado, uma maturidade, mas isso não pode acontecer de maneira desordenada, isso não pode acontecer de qualquer forma, né? A célula do nosso corpo que mais se multiplica e mais cresce, chama câncer. Então, não é legal ter essa célula. Não é legal ter uma célula que é tão eficiente, mas tão eficiente, que desrespeita a sua natureza, que se torna desproporcional e desarmônica com o resto do corpo. Quando essa célula aparece no corpo de alguém, é uma luta para que você conseguir tirar ela do meio do corpo. Então vamos ter que vigiar, e a Escritura vai trazer para nós uma percepção daquilo que é o caminho de Jesus na evangelização, para que a gente possa tentar alinhar aquilo que tem sido os nossos sonhos, os nossos desafios, e tentar encontrar um equilíbrio. Mateus capítulo 9, né, é exatamente o capítulo que fala sobre o tema, né, de compaixão e tudo mais. E uma coisa curiosa da palavra compaixão, né, irmãos, é porque paixão significa sofrimento. Na língua portuguesa é difícil a gente às vezes falar de amor, de paixão, de outras coisas, mas paixão significa sofrimento. É exatamente a ideia da paixão de Cristo, né, é o sofrimento de Cristo no caminho da cruz para que pudesse trazer vida para todos nós. Agora, compaixão é o sofrer junto. É não tentar resolver o meu problema ou resolver o problema do outro. Mas é sofrer junto. E sofrer junto vai ser sofrer tanto as dores quanto as alegrias. É a gente converter o nosso coração uns aos outros para que Deus seja glorificado nessas relações. Cristo é uma pessoa que manifesta compaixão pelos públicos mais diferentes em ocasiões muito próximas. E isso deveria nos inspirar, no sentido da gente tentar entender como devemos ser mais sensíveis para a realidade que nos cerca. Como nós podemos parar de usar as pessoas como ferramentas. E, irmãos, nós temos isso demais. Às vezes nós estamos cultivando dons na vida uns dos outros, na perspectiva do como o dom dessa pessoa pode ajudar o meu ministério.
E se você fizer isso na sua família, você vai cometer um dos maiores pecados que você poderia cometer. Imagina que você pega todos os seus filhos e começa a pegar aqueles que têm mais habilidade para ajudar naquilo que é a vida familiar e começa a deixar os outros como meros frequentadores da vida caseira. Essa pessoa, só porque ela não tem habilidade nenhuma, ela não tem nenhum dom que é perceptível assim externamente, você não vai integrar ela naquilo que são as demandas da vida. Não tem filho ruim, né, gente? Ou então todo filho é ruim. Todo filho é ruim, só Jesus é que é bom, o resto, todo mundo aqui está no processo, está tentando ser edificado para se parecer um pouco mais com esse que, embora seja o nosso Senhor, também é nosso irmão mais velho. Então só temos filho ruim. Se só temos filho ruim, por que nós estamos pegando aqueles que são menos ruins naquilo que nos convém e dando para eles um tratamento especial? De repente quem precisa de um tratamento especial é exatamente aquele que é o pior, né? É o que tem menos habilidades. E como igreja nós vamos ter que discernir isso daí. Os judeus têm uma visão interessante, antes da gente entrar no texto aqui, né? A respeito da relação de Deus com Abel. E essa é uma história muito interessante, porque a gente lê Bíblia a partir de uma visão ocidental, a partir de uma percepção, onde a gente já, toda história procura assim, quem que é o bonzinho, né? Quem que é o bandido, e aí a gente toma partido. Você gosta de quem é bom, e você sente pena de quem é mal, no sentido assim, coitado, aí, ó, se ferrou por conta de tudo que fez, né? O judeu faz uma leitura da Escritura, principalmente do Antigo Testamento, da Torá, né, o Pentateuco, a partir de uma percepção muito mais sensível do que aquilo que a gente lê, né? Então eu já vi alguns rabinos falando a respeito da história de Abel e Caim. E quando a gente lê essa história, o que nós pensamos imediatamente, né? Nós pensamos assim, olha, o filho bom é o Abel, e o filho ruim é o Caim. Por quê? Porque o Caim matou o Abel. E nós não paramos para analisar o contexto todo. A explicação rabínica para essa passagem é espetacular. Os rabinos dizem assim, olha, o filho bom era Caim, e o filho ruim era Abel. Olha só a inversão. Aí você fica assim, não, mas como assim? O bom era o que matou? Falou, exatamente. Então, ambos oferecem uma oferta. Caim deu a melhor oferta que ele podia dar, porque ele era agricultor. Então ele deu os grãos. E eu já vi gente fazendo teologia para esse negócio, né? Que, porque ele não deu o melhor. Ué, gente, não está escrito que ele deu o pior. Ele deu o melhor que ele tinha. E Abel sacrificou um cordeiro, que era o melhor que ele tinha. E aí Deus vai lá e se agrada da oferta de Abel, né? Deus vai lá e fala assim, Abel, que oferta, meu filho. Que oferta, como eu estou feliz com a oferta que você trouxe. E aí o que nós pensamos? Ele não se agradou da oferta de Caim, e então provavelmente Caim fez alguma coisa errada. Irmãos, é esse equívoco que vai gerando distorções na nossa percepção de relacionamento na vida comunitária. Como que o judeu então interpreta? Os rabinos vão dizer assim, o filho bom é Caim, o filho ruim é Abel. Então se Deus não tivesse manifestado um carinho especial por Abel, naquela ocasião, Abel entraria em crise. E entrando em crise, Deus perderia aquele que ele ama. Então por que Deus faz uma graça para Abel ali? Fala, Abel, parabéns pela sua oferta. Porque ele precisava ouvir isso. É o pai sensível que fala com o filho na medida da necessidade, porque ele quer salvar todos. Ele não quer perder nenhum. Isso dá para você perceber que faz muito sentido quando você vê o diálogo de Deus com Caim. Porque Deus, quando vai falar com Caim, fala assim, Caim, o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Ou falando de outra forma, né? O teu irmão não tem a possibilidade de dominar o desejo que é contra ele, mas você tem. Ele é o fraco. Você é o forte, e eu não quero perder ninguém. Então, como a gente olha uns para os outros na vida comunitária? Nós estamos procurando ferramentas ou nós estamos procurando almas? Nós estamos procurando aumentar a família ou nós estamos procurando simplesmente obter um resultado? Mateus capítulo 9, o texto começa falando, no verso 1 e 2 aqui, sobre um paralítico que foi levado até Jesus, né?
E foi muito interessante que ele chega em Cafarnaum, os caras aparecem ali com um paralítico, e no verso 2 diz assim, ó, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Quem Deus está curando? Deus está curando um paralítico. E está curando ele de quê? Daquilo que é realmente o problema dele. Daquilo que é um problema que não apenas é temporal, mas que também se reflete na eternidade. Então vemos aqui que Deus parece ter um apreço pelo cara que está numa situação complicada da sua vida no que se refere à sua existência. Então Cristo vê o paralítico, é óbvio qual que é o problema do cara aparente, mas ele consegue ter sensibilidade para resolver o problema mais íntimo. Irmãos, o que Cristo está querendo curar na vida das pessoas? Porque você curar uma pessoa que tem uma paralisia é muito legal, vai facilitar demais a vida, vai resolver um tanto de problemas, mas daqui a alguns anos ela vai ter problema de mobilidade de novo, e daqui a alguns anos ela vai acabar numa cadeira de rodas ou numa cama, e ela vai morrer. Ou seja, o paralítico que andou, daqui a um pouco ele vai ficar deitado no cemitério para sempre. Logo, essa cura parcial, né, ela não é uma cura definitiva, mas a cura daquilo que era a crise no seu modo de entender a si mesmo, a crise com os seus pecados, a crise da sua relação com Deus, isso aí é uma cura para sempre. Você vê então Jesus se movendo primeiro na direção daquele que é o angustiado, realmente, mas depois, continuando, você vê no verso 3 e 4, né, que alguns escribas diziam entre si, ele blasfema, né? Verso 4, Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer perdoados estão os teus pecados, ou dizer levante-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, levanta-te, toma tua cama e anda, e levantando-se foi para sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder. Irmãos, do que isso aqui está falando? Está falando de uma outra cura. Se por um lado, essa consciência de sua natureza e de sua autoridade, que agora cura a consciência do paralítico, para que ele seja resolvido naquilo que realmente importa, resolver o primeiro problema, quando ele faz o paralítico andar, muito mais do que resolver o problema do paralítico, ele conseguiu deslumbrar aquela multidão que achava que o que Jesus estava fazendo era um absurdo. Ou seja, aqui há duas curas que estão expressas de maneira bem clara. Cristo salvou o paralítico e Cristo salvou o religioso. Porque até mesmo aquela multidão que estava em crise com relação à cura que Jesus está fazendo, nessa situação tiveram que falar, opa, o poder de Deus foi manifestado aí. E aí nós continuamos, no verso 9, a gente vê uma passagem que vai falar a respeito do chamado de Mateus, né? Que era um cara que era publicano, estava lá na coletoria, cuidava lá dos impostos, e Jesus chega para ele e diz, segue-me, verso 9, né? E diz que ele levantando-se o seguiu. Verso 10, aconteceu que estando eles em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus. E os seus discípulos, os fariseus vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo, respondeu-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Aqui mais uma vez nós vemos duas curas. Nós vemos Deus salvando um homem em uma posição que historicamente era conhecida pela corrupção. Era um homem que tinha uma influência sobre a sociedade. Se tinha uma pessoa que todo mundo tinha medo, era do publicano. Porque ele tinha autoridade de, ao cobrar os impostos ali, inclusive te lançar na cadeia. Cristo chama esse homem, ele não vacila, ou seja, não foi um miserável no sentido financeiro, foi um miserável no sentido de qual é o sentido da sua vida. E exatamente esse homem, se chegar ao Evangelho, trouxe a possibilidade de haver uma mesa onde outros publicanos e muitos pecadores que não estavam sendo considerados dignos a estar na presença dos religiosos, pudessem se assentar na mesa e ouvirem de Jesus essas palavras, eu vim para os doentes, eu vim para vocês, para curar todo esse tipo de doença.
Qual é o evangelismo praticado por Jesus? Jesus está salvando então o fariseu, ele está salvando o doente, ele está salvando o angustiado, ele está salvando o publicano, aquele que está em posição política, em posição de poder, em posição de influência, ele está salvando os miseráveis. O caminho de Jesus vai salvando pessoas em diversas circunstâncias. E por isso, irmãos, é que eu quero chamar a atenção de vocês para o como nós precisamos, na nossa comunidade, valorizar a diversidade daquilo que podemos fazer. Não focarmos apenas em resolver um problema pontual, porque resolver um problema vai gerar mais problemas para você lá na frente. Bom, verso 14 fala sobre o jejum, e depois a gente pula aqui para o verso 18. O verso 18 diz que chega lá um chefe da sinagoga, ou seja, um fariseu, e não era qualquer fariseu, era um fariseu mais respeitado, mais experimentado, não era o cara que apenas está lá para implicar com Jesus, é provavelmente aquele que tinha todas as razões para mobilizar a implicância contra aquilo que Jesus estava fazendo. E esse homem, quando aparece diante de Jesus, diz assim: a minha filha morreu. Irmãos, a gente lê Bíblia e às vezes fica procurando como é que Jesus ama o pobre, né? E a gente perde a sensibilidade de enxergar como que Deus ama o miserável, em todas as suas dimensões de miséria. Jesus aqui ressuscitou a filha de um fariseu e do chefe deles, do líder de uma sinagoga. Enquanto que nós, às vezes, estamos obcecados apenas com alcançar aqueles que nós sentimos externamente as dores. É muito fácil sentir a dor quando você vai, por exemplo, num assentamento. Aí chega lá, não tem água, não tem luz, não tem esgoto, o povo está vivendo em condições deploráveis. Aí você vai lá e passa um dia com esse povo. Você vai comer com eles, você vai ficar lá o dia inteiro no calor, naqueles barracos, tudo improvisado, com a telha eternite colocada dessa altura, sentindo calor na pele. Aí você se compadece, isso é natural. Mas como tem sido a nossa sensibilidade para que a gente possa se compadecer das outras pessoas que estão ao redor de nós na vida? Até porque você não vai conseguir resolver o problema de um assentamento se movendo na direção de quem está lá vivendo uma miséria material, simplesmente colocando a mão no bolso. Aí você pode orar para ganhar na Mega Sena, você pode orar para o que você quiser. Não vai acontecer. Se Deus quisesse resolver o problema, Ele estalava os dedos e o problema estava resolvido. O que Deus está querendo, através de todas as situações da vida, é nos sensibilizar. E sensibilizar não é apenas para a miséria material, é para a miséria da existência, é para a miséria da vida. Então nós iremos encontrar com pessoas que são pessoas respeitadas no meio da sociedade, pessoas que aparentemente não têm nada. Mas será que temos uma mensagem, temos uma compaixão para essas pessoas, para que o evangelho que nos alcançou possa alcançar a vida delas também, transformar aquilo na sua essência e não apenas na aparência? Pois Jesus foi lá, no verso 18 em diante, diz que Ele curou, Ele ressuscitou a filha do chefe da sinagoga. Bem, continuando aqui, verso 20, Jesus está no caminho ainda para ressuscitar, né? Um milagre está atravessado no outro aqui. No meio do processo aparece aquela mulher impura, e a mulher impura por conta da sua condição de saúde, e segundo a lei não poderia nem estar ali no meio da galera, não pode entrar no templo por causa da sua condição, não pode buscar o milagre de Deus no lugar onde dizem que o milagre de Deus está, por causa da sua condição. Essa mulher vê Jesus, toca nele, é aquela história que todo mundo conhece, né? E Jesus disse: opa, a tua fé te salvou. No geral, a gente busca mais esse milagre, né? E a gente está mais preocupado com a questão da saúde física do que propriamente no como a nossa sensibilidade, no sentido de termos compaixão de todos os que cruzaram o nosso caminho, vai trazer para nós a percepção da necessidade de inclusão daqueles que são marginalizados por qualquer questão. Agora, se você fizer disso uma bandeira, e você trabalhar apenas com os marginalizados, sem a percepção de que o corpo precisa se desenvolver de maneira igual, irmão, você está dando um tiro no pé. Verso 22 fala sobre como Jesus encontra com dois cegos que clamam a Ele, gritam e dizem: tem compaixão de nós, filho de Davi. Jesus vai lá então e
cura os caras, né? Vocês creem? Sim, nós cremos. E aí eles enxergam. O problema não era enxergar. O problema era crer. E o problema foi resolvido ali. Depois, verso 32, a gente vê Jesus encontrando um mudo que está endemoniado também. Jesus vai lá e liberta esse cara, até que por fim a gente chega no verso 35 e entende que Jesus curou toda a sorte de enfermidades. Irmãos, toda é uma palavra muito ampla. Toda está dizendo não apenas aquilo que é visível, aquilo que é perceptível de maneira óbvia, mas também aquilo que vai afetar o íntimo das pessoas, que vai afetar as suas crises existenciais. Eu falo isso porque hoje nós estamos vivendo uma época de extremos, uma época em que as pessoas estão confundindo a compaixão do cristão, no que se refere a seguindo a sua vocação, se mover na direção das necessidades, com aquilo que vira um ativismo de tentar fazer obra social para desencargo de consciência. Irmãos, é óbvio que nós temos que fazer obra social, mas mais importante do que a obra é entender o porquê. Mais importante do que aquilo que nós fazemos é o porquê nós fazemos. É o quem está fazendo e se compreende por que está fazendo. Porque se for para a gente buscar competência, seria muito melhor que a gente fechasse uma parceria com os espíritas e a gente começasse a ajudar eles, porque eles são até exemplo de competência naquilo que é o entendimento deles. Nós não estamos trabalhando competência, nós estamos trabalhando uma consciência, que vai ser traduzida numa necessidade de ser competente para ser coerente com a fé que professa. Então nós não estamos em competição com eles. Aliás, nós podemos até juntar para fazer alguma coisa eventualmente, não tem problema nenhum. Se eles não se importam de ser afetados com a nossa fé, nós não temos problema nenhum de ser afetado com a fé deles. Nossa fé é mato, né, irmãos? É erva daninha. Você capina, limpa, planta uma grama certinho, cai uma sementinha lá, não adianta, vira um monte de mato. E como é bom fazer parte disso, isso é um privilégio. Jesus vem então curando toda a sorte. E depois dele curar toda a sorte, todo tipo de angústia, todo tipo de problema, né? Aí então está escrito aqui no verso 36, que ele teve grande compaixão dessas pessoas. De quais pessoas? De todas. De todas as pessoas. Irmãos, por que precisamos buscar então sensibilidade, compaixão pelo todo, e não apenas pelas necessidades externas mais visíveis? Porque isso vai gerar para nós, na vida comunitária, problemas. Imagina que a igreja é a família, que é o que a gente fala, mas às vezes a gente não considera. Porque nós não temos paciência com o irmão da vida comunitária, do mesmo jeito que você tem paciência com o seu irmão lá na sua casa, mas deveria. O irmão da sua casa, você não pode jogar ele fora, porque ele não tem o dom. Você não pode jogar ele fora, porque ele brigou. Não existe essa possibilidade. O seu irmão pode fazer o que for, ele continua sendo seu irmão. Na vida comunitária, a gente deveria trabalhar a mesma ideia. Agora imagine que no desespero de fazer a família crescer, a gente resolva ir num orfanato. Olha só, você está fazendo a coisa certa, você é a pessoa certa, fazendo a coisa certa, indo no lugar certo, com a motivação errada. Com a motivação errada, isso vai ser um problema. Você vai lá no orfanato e fala assim, eu queria adotar umas crianças. Aí o pessoal lá vai pegar e falar assim, tá, quantas? Porque você já falou crianças, né? Mais de uma. Umas 70. Quando você tem uma criança em casa, dá trabalho, não é, irmãos? Imagina você levar 70 crianças para sua casa, para conviver com você e sua esposa, de uma vez. Imagina a crise. Da mesma maneira, imagina que a gente vai receber de uma graça especial aí nessa noite, aí à noite aqui, sei lá, aparece um tanto de visitante que eu não sei nem o que veio fazer, porque aqui é um negócio para crente, né? Mas digamos que, não, melhor, domingo. Imagine que domingo, amanhã, na hora do culto, Deus dá uma bênção para você, tipo uma graça igual deu para Pedro. Você vai lá, prega de maneira ordinária, não precisa de nada extraordinário, não precisa de sinal, não precisa de nada. Você só prega a palavra de maneira clara e coerente. E 3.000 pessoas se convertem. O que você faz? Eu fujo. Porque nós não estamos conseguindo lidar com 100 pessoas, com 150 pessoas. No sentido de que nós estamos lá em 4 pastores. Então, olha que beleza, né? 25 para cada um, né?
E é uma luta. Lá em casa, então, é eu e a Marina para um filho. E é uma luta. Ah, o menino é problemático? Não, gente, família é problemático. Família é problema. Então, se Deus te amaldiçoasse com 3.000 irmãos se agregando ao seu culto no domingo, já imaginou o tamanho do problema que isso ia gerar? Eu não sei como é que os caras conseguiram viver isso de maneira tão natural, né? E se já não bastasse essa situação, Pedro depois prega em outra ocasião, vem mais 2.000. A oração desses caras já devia ser assim: Senhor, alivia, manda menos, né? Porque nós estamos aqui numa crise existencial. Nós não podemos ter todos os filhos de uma vez, e nós precisamos de uma pluralidade cultural, da mesma maneira que nós precisamos de uma pluralidade de dons na vida da igreja. Para receber 3.000 pessoas, nós precisamos falar a língua dos homens, de maneira mais eficiente do que a gente tem buscado, às vezes, falar a língua dos anjos. Porque nós vamos ter que dialogar com essas pessoas, nós vamos ter muito problema para ouvir. Nós vamos ter que ter sensibilidade para aquilo que são as questões delas. Não dá para tratar 3.000 pessoas como gado, onde você diz, vai, e ele vai. Haja pequeno grupo. E aí a pergunta é, nós temos pastores para pastorear de hoje para amanhã 3.000 pessoas? Não temos. Então a gente deveria estar trabalhando nisso. Nós temos mulheres de Deus para serem referência para as mulheres que vão chegar. Nós temos pais que são referência para os pais que vão chegar. Nós temos filhos que são referência de filhos. Nós temos pessoas solteiras que vão ser um bom exemplo para andar com aqueles que ainda são solteiros, de modo que o ensino possa se propagando de uma maneira eficiente na diversidade daqueles que Deus vai trazer. E aí vamos para os extremos agora, porque até agora eu só falei de gente boa. Imagina que Deus começa a trazer no meio desse povo um tanto de gente que saiu da cadeia hoje. Saiu hoje, amanhã está indo tudo para a igreja. Então nós temos um tanto de gente que tem outros problemas para lidar. Aí esses caras que saíram da cadeia, eles convidaram também uns caras que nem preso não foi ainda, mas deveria. E aí aparece um tanto de bandido na igreja. Como nós vamos trabalhar com essas pessoas? Nós vamos precisar de muitas referências. Nós vamos precisar de muita sensibilidade. Sabe qual que é a nossa tentação em trabalhar? A gente fala assim, vamos organizar de maneira institucional uma coisa bem feita aqui para a gente conseguir tratar todo mundo. E a gente vai ter que padronizar, montar uma linha de produção. Irmãos, isso é perigoso demais. Porque na família a linha de produção não funciona. Não adianta eu falar para você aquilo que eu vivo com a minha esposa dentro da minha casa, achando que se você seguir a receita vai dar certo na sua casa. A sua esposa não é igual a mim. Eu não sou igual a você. Então nós temos que buscar o fundamento, o entendimento. Isso vai gerar uma prática que vai se traduzir de N formas. Então sabe o casamento blindado? Não existe. Vamos blindar o casamento. A única possibilidade da minha esposa só falar coisa boa a meu respeito, não é que ela está me difamando. Porque aí, quando ela está falando umas coisas ruins, ela está falando é verdade. E eu espero que você, ao invés de juntar para falar mal também do seu marido, viu, mulher, esteja falando assim, não, vamos orar por esses caras, né? Porque Deus tem que transformar esse negócio. Mas a única possibilidade dela só falar coisa boa de mim é eu morrer. Morrer mesmo. Eu até deitei no caixão aqui que foi usado pelo César, tirei uma foto, botei no meu Instagram, para treinar. Nós temos que morrer. Porque aí morreu, fica só saudade. A gente só lembra das coisas boas. Todo mundo quando morre, vira herói. Mas quando a gente está vivo, irmãos, dói. Dói, custa caro, não melhora. Vai piorar. Mas é o prazer da mesa cheia. É o prazer de ter muitos filhos, de ter muitos irmãos, de poder viver tudo isso na sua diversidade. Então nós vamos precisar de sensibilidade, nós vamos precisar trabalhar a diversidade. Nós vamos precisar do rico para poder ajudar o pobre no que se refere às questões materiais. Nós vamos precisar daquele que tem a paciência para aqueles que não têm a paciência. Nós vamos precisar das mulheres que são mães para poder ensinar aquelas que não sabem ser mães, que estão se desesperando. Nós vamos ter que trabalhar aqueles que têm uma forte convicção da sua natureza, com aqueles que de repente estão passando por crises existenciais, que estão vivendo aí angustiado, com a pressão da depressão,
da correria da vida, sobre como isso está gerando uma ansiedade. É aqui na comunhão que nós temos a cura para tudo. Mas se essa comunhão for baseada numa uniformidade, irmãos, isso é um tiro no pé. Nós não podemos ceder a uma pressão que é natural da igreja. E a igreja local, às vezes nesse anseio de resolver problemas, ela vai bater na gente, principalmente pastores e pastoras, para que vocês se curvem diante da tentação de ser um resolvedor de problemas. Não permita isso. Nós não trabalhamos para ter prédio limpo, nós trabalhamos para ter uma consciência de responsabilidade para com o local. Então, quer esteja limpo, quer esteja sujo, nós estamos querendo é salvar os irmãos e formar os irmãos. Nós não estamos querendo ter um culto bonito, nós estamos querendo que o culto todo trabalhe para gerar uma consciência. Porque aí, irmãos, quando a gente vier a faltar, quando a gente vier a passar por problemas, que de repente a gente tem que dar um tempo na correria que estamos fazendo no ministério, para ir mais devagar. Sabe o que vai acontecer? As pessoas que nós estamos cuidando vão assumir a sua vocação na vida da igreja, vai haver um legado, tudo vai se tornar maior do que nós. Então, irmãos, que Deus nos dê graça e misericórdia para que a gente não queira resolver problemas que Deus nunca esteve preocupado em resolver. Amém? Deus abençoe.